O que você está vendo é considerado o lugar mais densamente povoado que já existiu. Em apenas uma área de 6,5 acres ou 4 campos de futebol, dezenas de edifícios individuais se fundiram em um único organismo sólido que abriga lojas, restaurantes, igrejas, casas particulares e praticamente tudo que compõe uma cidade. Enquanto os apartamentos voltados para o exterior desfrutam da luz solar, a grande maioria está localizada dentro desse bloco cheio de caminhos escuros. É um labirinto urbano gigante que atraiu todo tipo de pessoas com motivos para se esconder. Essa é a história da cidade murada de Kowloon. Para entender o quão incrivelmente apertado as pessoas viviam aqui, vamos comparar essa cidade com outros lugares. Por exemplo, a cidade de Fortaleza, localizada no estado do Ceará. É uma cidade bem densa, com base no censo de 2022, quase 2 milhões e meio de pessoas vivem aqui. Isso chega a uma densidade populacional de 7.700 habitantes por quilômetros quadrados. A maior densidade demográfica do Brasil acontece na cidade paulista de Taboão da Serra, que chega a quase 13.500 habitantes por quilômetro quadrado. De qualquer forma, é um lugar denso, mas comparado à cidade murada de Kowloon, em 1987, uma pesquisa estimou que 33 mil pessoas viviam aqui. A densidade é simplesmente impressionante, e na realidade o número pode ter sido ainda maior, com algumas estimativas chegando a 50 mil pessoas. Isso é tipo tentar encaixar toda a sua família numa barraquinha de camping. E talvez a coisa mais estranha sobre a cidade murada de Kowloon é o quão compacta ela tá. Enquanto tá tudo comprimido nesse bloquinho apertado, a gente consegue ver outras construções ao redor, com campos abertos. Então, por que tá tudo comprimido nesse bloquinho? A resposta é que a cidade murada de Kowloon não fazia parte do resto de Hong Kong, mas tinha seu próprio status legal. Esse status legal era basicamente uma zona de vale tudo. A cidade murada começou como nada mais que um pequeno postinho militar chinês com cerca de 10 guardas. Meio que uma basezinha do Age of Empires. Ela realmente começou a tomar forma mais de um século depois, quando o posto foi expandido pela construção de um forte ainda maior. Ao mesmo tempo, o porto próximo de Cantão começou a ganhar importância. O chá chinês era uma mercadoria valiosa para os comerciantes britânicos que compravam em volumes impressionantes, permitindo que essa região prosperasse. No entanto, a relação comercial era notavelmente desequilibrada. Enquanto os britânicos compravam grandes quantidades de chá, os chineses tinham pouco interesse nos bens da Europa. Para melhorar esse equilíbrio comercial, os britânicos começaram a importar ilegalmente ópio da Índia para a China. Esse esquema provou ser eficaz, com o consumo generalizado da droga escalando rapidamente, levando a uma epidemia de vício, causando alguns estragos na economia chinesa. Reconhecendo essa crise, o governo imperial tomou algumas medidas para interromper o comércio de ópio, mas essa ação levou a um conflito acirrado que mais tarde seria conhecido como a Primeira Guerra do Ópio, entre Grã-Bretanha e o Império Chinês. A Grã-Bretanha venceu a guerra e ocupou Hong Kong em 1841. A cidade murada não foi afetada, pois estava localizada em uma ilha próxima. Como resultado dessa derrota, o Império Chinês decidiu reforçar o forte em Kowloon, construindo muros grandes ao seu redor e dando à região seu nome duradouro, a cidade murada de Kowloon. No coração dessa fortaleza, eles construíram um yamen, que é um escritório principal onde o posto era administrado, basicamente o centro de um drama geopolítico digno de série de Netflix. As tensões entre a China e a Grã-Bretanha continuaram, levando à Segunda Guerra do Ópio em 1860. Como resultado, a península de Kowloon também caiu na mão dos britânicos, e a negociação final de fronteiras ocorreu em 1898, resultando em um arrendamento de 99 anos dos novos territórios para a Grã-Bretanha. Esse é, em resumo, a história de como Hong Kong se tornou uma colônia britânica, como é comumente conhecido. Mas o que muitas vezes é ignorado é que a convenção incluía uma exceção específica, essa cidade murada de Kowloon, que é localizado dentro dos novos territórios. É tipo um território chinês no meio da Hong Kong britânica. Com o passar do tempo, tanto as administrações chinesas quanto as britânicas mostraram falta de interesse na cidade murada, deixando ela ao seu próprio destino. As barracas isoladas logo se tornaram casas improvisadas para ocupantes em busca de refúgio, e reconhecendo a necessidade de estruturas comunitárias, uma igreja protestante aproveitou a oportunidade para estabelecer um lar para idosos dentro do histórico Yamen. Mas a existência pacífica desse enclave foi destruída em 1937, quando
A guerra eclodiu entre Japão e China. A invasão em grande escala iniciada pelo Japão emergiu como um conflito central no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1942, o Japão havia tomado o controle de vastas áreas no norte da China, além de manter vários enclaves costeiros, um deles sendo em Hong Kong, que eles utilizaram como base militar estratégica. Os japoneses expandiram o aeroporto local de Kai-Tak e, para isso, precisaram de materiais de construção. Portanto, eles demoliram as muralhas da cidade de Kowloon, que estava localizada bem perto do aeroporto. O fim da Segunda Guerra Mundial viu Hong Kong voltar ao controle britânico. Simultaneamente, a recém-fundada República Popular da China, em 1949, reafirmou seu direito sobre a cidade de Kowloon. Na prática, porém, nem os chineses nem os britânicos assumiram o controle dessa área. E, com uma onda massiva de refugiados após a Guerra Civil Chinesa, a necessidade de moradia barata em Hong Kong era imensa. E assim, nas décadas seguintes, um labirinto de edifícios cresceu cada vez mais alto e denso. Casas térreas se tornaram edifícios de vários andares que se transformaram em arranha-céus de 14 andares. As ruas ensolaradas se transformaram em caminhos sombreados, até que eventualmente foram completamente bloqueadas da luz solar. Dentro dos limites da cidade murada, as leis de Hong Kong não eram aplicadas. Qualquer construção dentro da cidade prosseguia sem nenhum código de construção, com uma única exceção. Devido à proximidade da cidade com o aeroporto de Kai-Tak, um limite estrito de altura de 14 andares era imposto. A cidade murada de Kowloon estava localizada bem no caminho de entrada do aeroporto. Os pousos em Kai-Tak eram únicos, com os pilotos navegando pelo terreno montanhoso de Hong Kong, voando incrivelmente perto da cidade murada na aproximação final. Os apartamentos mais caros eram os que davam para o exterior, seguido pelos que ficavam perto do pátio interno. Essas unidades ofereciam o precioso bem de luz solar e ar fresco. Você podia adicionar uma varanda enjaulada ao seu apartamento, expandindo o seu espaço de vida, mas a maioria das pessoas ficava dentro, em condições extremamente salubres. Esse é um plano para um edifício típico dentro da cidade. Sem janelas, as pessoas aqui dependiam completamente de luz elétrica. Também não havia gerenciamento de resíduos, que levava a uma qualidade de ar catastrófica. Frequentemente o lixo era simplesmente jogado em um dos telhados da cidade ou atirado em um dos poços entre os edifícios. O ar era constantemente abafado e poluído pelas muitas fábricas que operavam dentro da cidade. Quanto à água potável, apenas 6 estações oficiais de água serviam toda a cidade, o que significa que frequentemente os residentes tinham que carregar água por longas distâncias. Em termos de eletricidade, poucos realmente pagavam pelo serviço. Em vez disso, a maioria dos residentes optava por conectar-se ilegalmente a cabos externos, roteando eles pelo labirinto de passagens estreitas da cidade. Essas condições de vida severas atraíam não apenas quem buscava um lugar barato para morar. O status legal ambíguo da cidade também atraía aqueles que viam potencial oportunidades de negócios únicos dentro dos limites precários. A cidade se tornou um centro popular para dentistas. Muitos deles haviam obtido suas qualificações na China continental, mas descobriram que suas licenças não eram reconhecidas em Hong Kong e governada pelos britânicos. Isso os tornava incapazes de praticar legalmente em outras partes da cidade. A ausência de supervisão regulatória também permitiu que várias oficinas, como as especializadas em fabricação de metal, florescessem dentro da cidade. E cozinhas vendiam itens alimentícios populares que eram proibidas no resto de Hong Kong. Em geral, a produção de alimentos era um negócio comum dentro da cidade, apesar das condições completamente insalubres. Diz até que muitas das coisas processadas lá durante o dia acabavam nos pratos dos restaurantes mais caros de Hong Kong à noite. Embora esses tipos de negócios dentro da cidade murada contornassem a legalidade, outros mergulhavam diretamente em atividades criminosas graves. Só porque esta cidade está livre das leis de Hong Kong não significava que era um espaço sem ordem. Estruturas de poder ainda existiam, com as tríades, gangues criminosas notórias, controlando a cidade. Embora os negócios não pagassem impostos, muitos deles eram forçados a pagar dinheiro de proteção para esses grupos. E as próprias tríades se envolviam em negócios ilegais, como prostituição, antros de ópio e, nos anos posteriores, tráfico de heroína. As autoridades de Hong Kong se encontravam em uma posição difícil, não querendo deixar seu problema crescente de vício sair do controle. Uma presença policial permanente dentro da cidade seria uma afronta à China, que ainda reivindicava o território como seu. Portanto, em meados de 1970, as autoridades decidiram realizar várias incursões isoladas, com policiais invadindo a cidade por curtos períodos, prendendo criminosos, confiscando drogas e depois saindo novamente. Além disso,
Várias organizações de ajuda privada se estabeleceram, operando um jardim de infância, bem como um centro juvenil missionário cristão que oferecia ajudas com vícios. O histórico Yamen no meio da cidade tornou-se um ponto social popular, sediando eventos públicos para os residentes da cidade. Mesmo que a situação na cidade tenha melhorado em partes, foram novamente razões geopolíticas que finalmente abriram o capítulo final da cidade. Seu status legal era resultado do arrendamento de 99 anos dos territórios circundantes, e foi exatamente essa contagem regressiva que estava chegando ao fim. Em 1984, após anos de negociações, a Grã-Bretanha e a China concordaram com a entrega de todo Hong Kong de volta à China. Essa entrega estava programada para ocorrer em 97, mas os avanços das negociações também resolveu a disputa sobre a cidade murada de Kowloon. Apesar da resistência massiva dos residentes da cidade, os dois governos decidiram em conjunto que a situação social, o risco de incêndio, bem como o medo de qualquer um dos edifícios desabar, justificam a evacuação completa e a demolição da cidade. Com o início da demolição em 93, a cidade murada de Kowloon chegou ao fim. Mas, à medida que a cidade desaparece na memória, duas ideias opostas sobre sua existência emergem. A imagem distópica da cidade inspirou um grande número de representações fictícias em filmes e artes, muitas vezes apresentando a cidade murada de Kowloon como um caldeirão futurista de crime e corrupção, tal como a cidade inspirou toneladas de fantasias distópicas. No entanto, o que se perde aqui é que a cidade também era uma comunidade bem unida, por mais caótica que a cidade pudesse parecer por fora. Na verdade, havia muita ordem, e a noção de caos completo é simplesmente errada. Você podia enviar uma carta para alguém que morava dentro da cidade e, apesar do aparente caos, ela seria entregue. As pessoas chegavam aqui sem nada, elas criavam filhos, estabeleciam negócios e tinham que se auto-organizar em aspectos da vida urbana que a falta de governo havia deixado de fora. Para muitos, a cidade murada de Kowloon é um símbolo de Hong Kong, mostrando que as pessoas trabalhadoras foram capazes de criar comunidades mesmo em condições adversas. Hoje, no local da cidade murada, há um parque onde vestígios da cidade histórica podem ser encontrados em vários lugares, como o edifício Yamen histórico ainda de pé, além de um pequeno modelo relembrando um monstro urbano que uma vez esteve aqui. É fácil demonizar e é igualmente fácil romantizar um lugar como esse. Em última análise, a resposta pode estar em algum lugar no meio.